Em agosto de 1978, 5 jovens que trabalhavam como acompanhantes sociais desapareceram em Singapura após serem contratadas para participarem de uma festa a bordo de um navio. As mulheres, 4 malaias e uma de Singapura, tinham entre 19 e 24 anos na época. A investigação determinou que elas haviam sido contratadas por um homem que dizia ser de Hong Kong e mais 2 que diziam ser japoneses. No entanto, a verdadeira identidade desses homens, bem como a sua nacionalidade, acabaria se tornando um enorme mistério. Oi, eu sou o Chamal e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino das notificações e caso apareça para você, eu peço que hype esse vídeo porque o seu hype ele ajuda muito. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que por esse caso ter acontecido em Singapura, os nomes vão ser meio complicados para mim de pronunciar. Todos vão estar aparecendo aí na tela, então se eu falar algum nome errado, eu peço desculpas. E agora sim, vamos lá. Em 1978, Diana Kuin, Yang Yogfon, Yap Mileng, Setot Taitin e Margaret Ong Guangzhou trabalhavam como acompanhantes sociais em Singapura. Diana tinha 24 anos e era a mais velha entre elas, e a única nascida em Singapura. As outras 4 eram malaias. As mulheres trabalhavam em um apartamento tranquilo que ficava ali em Singapura. Quem via de fora jamais pensaria que naquele local existia uma agência de acompanhantes. No entanto, junto com essas 5 que desapareceram, haviam mais 5 naquele apartamento, completando ao todo 10 mulheres. O trabalho delas era basicamente acompanhar homens ricos em alguns eventos. Elas tinham que estar bem vestidas, serem simpáticas e saberem conversar, mas não necessariamente elas tinham que fazer favores sexuais. Isso era um a mais que, obviamente, elas recebiam muito mais dinheiro para fazer, mas o trabalho delas não era exatamente esse. Elas não eram garotas de programa, elas eram garotas de companhia. É tipo aqueles locais no Japão onde as pessoas vão só para conversar com as pessoas. Basicamente, o trabalho delas era esse, por isso que elas eram acompanhantes sociais. Essas jovens muitas vezes vinham de famílias pobres e viam nesse trabalho uma oportunidade de ganhar dinheiro, ter a sua independência financeira e também de ajudar as suas famílias. Eu não sei exatamente se em Singapura é assim, mas eu vou dizer basicamente pelo que eu sei da Tailândia, já que são regiões ali próximas, né? A Tailândia, ela é conhecida pelo seu turismo mais 18 e a maioria daquelas meninas que estão ali, elas vêm do interior e de famílias muito pobres. E elas são até incentivadas por seus familiares a entrarem para esse ramo porque elas aproveitam algo que foi Deus que deu, né? A beleza delas. Elas também fazem alguns procedimentos para ficarem mais bonitas. Mas enfim, essas garotas, elas vêm dessas cidades do interior, de famílias pobres, e elas ganham o dinheiro e mandam esse dinheiro para as famílias delas. Então, os familiares delas sabem com o que elas trabalham e eles recebem ajuda delas. Elas trabalham basicamente ali para sustentar os seus familiares. Elas poderiam procurar outros empregos? Provavelmente sim, mas elas não têm tantas oportunidades na vida e acabam caindo nesse ramo. Muitas pessoas podem pensar que é só por preguiça, porque não querem um trabalho digno, não querem ter que, enfim, se esforçar para conseguir ali o ganha-pão, mas muitas dessas não têm outra opção. É isso ou nada. No final das contas, entrar para esse ramo acaba sendo algo muito mais imposto do que escolhido de fato. Mas enfim, continuando com o caso, no final da década de 1970, Singapura começou a se desenvolver muito e em 1978 já haviam vários empresários estrangeiros no país. E aí, para essas jovens, a maioria, como eu disse, pobres e sem muito estudo, elas viam nesse ramo de trabalho de acompanhantes uma oportunidade de escapar ali da pobreza e também de não entrar em trabalhos que beiravam a escravidão. Era quase como se fosse uma escravidão legalizada. Essas garotas entravam para agências que organizavam os encontros com os empresários. Só que essas agências, elas se importavam, obviamente, com o lucro e não se importavam com a segurança das meninas. Se hoje em dia esse ramo assim de trabalho já não tem muita segurança, imagine em 1978. Basicamente, se um cliente chegasse nessa agência parecendo ser rico e bem educado, eles nem se preocupavam em analisar se essa pessoa era um criminoso ou não. Eles entregavam ali a garota e, obviamente, essas mulheres ficavam muito vulneráveis.
Diana foi a primeira a conhecer os três homens, aproximadamente 2 semanas antes dos desaparecimentos. Em seguida, ela os apresentou às outras garotas da agência. Um dos homens apresentou-se como um empresário de Hong Kong chamado Wong. Ele foi descrito como um homem bem vestido, na casa dos 40 anos, e seus dois associados foram descritos como empresários japoneses, também muito bem vestidos e educados. Nos dias que se seguiram, o Wong e os seus dois clientes contrataram as mesmas garotas várias vezes. Eles levaram elas para jantares, para fazer compras, enfim, eles levavam elas para todos os lugares. Devido a isso, elas nem desconfiaram quando foram convidadas para uma festa que iria acontecer em um navio cargueiro que ficava na Eastern Anchorage. Cada mulher iria receber cerca de $100 por hora trabalhada, por hora que elas estivessem ali no evento, e elas também iriam receber joias como pagamento. Então, no sábado, dia 19 de agosto, na véspera da festa, as mulheres foram fazer compras porque elas tinham que estar, obviamente, muito bem vestidas, arrumadas, elas tinham que estar impecáveis. E aí, no dia seguinte, dia 20 de agosto, as mulheres foram se encontrar com os homens, eles fizeram um piquenique e depois foram para o navio. Esse trajeto do local do piquenique até o navio cargueiro foi feito em uma balsa, e o barqueiro foi a última pessoa que conhecia aquelas mulheres que viu elas com vida. No dia seguinte, Ellen Tan, de 22 anos, que era amiga de 2 das 5 mulheres desaparecidas, tentou entrar em contato com elas, mas não conseguiu encontrá-las. A Ellen sabia daquela festa no navio porque ela também havia sido convidada e quase foi. Ela não foi simplesmente porque teve um outro evento que não conseguiu cancelar. Então, por isso aqui, ela também não se tornou uma das mulheres desaparecidas. Como a Ellen estava muito preocupada porque não conseguia falar com suas amigas, ela tentou encontrar pessoas que tivessem visto elas, e aí ela achou um taxista que disse que levou as mulheres até um local onde elas pegaram uma balsa e depois foram até o navio onde a festa iria acontecer. Sendo assim, a Ellen, acompanhada de alguma pessoa, que eu não sei se era o taxista, foram até ali a Eastern Anchorage, e quando chegaram no local, perceberam que o barco já não estava mais lá. A Ellen obviamente ficou muito preocupada e acionou a polícia relatando o desaparecimento de suas amigas. Após o registro da ocorrência, as autoridades começaram a trabalhar e a refazer os últimos passos conhecidos das mulheres. No caso, eles foram até a região ali do porto e tentaram localizar o navio. O navio foi descrito como um cargueiro que carregava marinheiros estrangeiros, mas ele obviamente havia desaparecido. Aquele barqueiro que eu mencionei que levou as mulheres de balsa até o navio foi localizado também pelas autoridades e ele confirmou que de fato havia feito esse trajeto ali com elas, mas ele não foi considerado um suspeito. E aí, uma coisa muito bizarra aconteceu, porque 6 dias depois do desaparecimento dessas mulheres, em 26 de agosto, uma mão decepada foi encontrada flutuando não muito longe de Eastern Anchorage. Após alguns exames, foi possível determinar que essa mão era de uma mulher jovem, e mesmo estando em estado de decomposição, as unhas estavam bem feitas e pintadas, mostrando que a pessoa que era dona daquela mão cuidava muito da sua aparência, exatamente como as mulheres que haviam desaparecido. No entanto, nunca foi possível determinar a quem aquela mão pertencia. Poderia sim ser das mulheres desaparecidas ou de alguma outra pessoa. Em setembro de 1978, esse caso foi considerado muito grande e complexo demais para as autoridades de Singapura, então eles pediram ajuda da Interpol, e a Interpol logo conseguiu confirmar que aqueles homens não eram de Hong Kong ou do Japão. As identidades que eles usaram eram falsas. A suspeita principal das autoridades é que esses homens usaram passaportes falsos para entrar no país e eles provavelmente podem ter ligação com algum grupo criminoso que trafica pessoas ali na Ásia. As mulheres teriam sido um alvo fácil por causa da profissão delas. Elas eram acompanhantes. Eles pareciam homens ricos que eram empresários e contrataram o serviço delas. Então, elas ficaram muito vulneráveis e por isso que eles escolheram especificamente as garotas que trabalhavam nesse ramo. Só que mesmo com todos os esforços das autoridades de Singapura e da Interpol, não foi possível confirmar essa teoria. Era uma teoria muito boa de que esses homens poderiam ser
ser traficantes de pessoas, mas era só uma teoria que não dava para confirmar. E falando em teorias, existe uma que para mim é a principal e é a que eu acredito. Eu acho que o que aconteceu com essas mulheres foi isso que eu vou relatar agora para vocês. Um programa de TV japonês que foi exibido em 2005 levantou a possibilidade dessas mulheres terem sido raptadas por agentes norte-coreanos. Eu sei que pode parecer uma loucura, mas na década de 1970, o governo da Coreia do Norte estava sim de fato raptando pessoas, principalmente ali da Coreia do Sul e do Japão. O intuito deles, o intuito do governo no caso, era fazer com que essas pessoas ensinassem a sua cultura e o seu idioma para espiões norte-coreanos, para que quando eles fossem para esses países, eles parecessem ali pessoas que nasceram lá de fato. Uma atriz sul-coreana chamada Choi Yoon-hee disse que ela viu sim mulheres estrangeiras em Pyongyang quando ela foi sequestrada ali pelo governo da Coreia do Norte, e um agente dos Estados Unidos que viveu por muito tempo na Coreia do Norte disse que entre 1980 e 1981 ele viu uma mulher que parecia muito com uma das 5 que desapareceu lá em Singapura, então elas poderiam sim ter sido levadas para Pyongyang, na Coreia do Norte. Como eu falei, essa pra mim é a teoria que mais faz sentido, principalmente porque lá no meu outro canal, o Chama Mistérios, eu contei o caso da Megumi Yokota. Ela foi raptada no final de 1977 lá no Japão. A Megumi era uma menina de 13 anos que estava voltando para casa da escola quando ela foi raptada por alguns homens que estavam em um carro e levada até um navio cargueiro em direção à Coreia do Norte. O objetivo desse rapto da Megumi foi justamente para que ela ensinasse espiões norte-coreanos como que os japoneses se comportam, o idioma que eles falam ali entre os jovens e tudo mais, para que eles parecessem jovens japoneses. E nesse rapto da Megumi tem o fato principal do desaparecimento das 5 mulheres lá em Singapura, um navio cargueiro. A Megumi foi levada em um navio cargueiro para a Coreia do Norte, e a festa que aconteceu ali em Singapura foi justamente em um navio cargueiro. Então, como já diz aquele meme, coincidência? Eu acho que não. E para quem ficou curioso com o paradeiro da Megumi, ela aparentemente viveu toda a sua vida na Coreia do Norte e ela faleceu justamente por causa disso, porque ela sentia muita tristeza e ela não aguentou. Só que os familiares da Megumi não acreditam que ela tenha perdido sua vida, eles acham que ela ainda está viva na Coreia do Norte e o governo não quer dizer. Ela inclusive teve uma filha com um sul-coreano que havia sido raptado também, e essa filha ela conheceu os avós em um breve encontro ali que o governo da Coreia do Norte deixou. O governo deixou que ela encontrasse os avós, mas ela teve que voltar para o país. Só que infelizmente, ao contrário da Megumi, que ainda dá para saber o que aconteceu com ela, mesmo que não dê para saber exatamente tudo, nesse caso das acompanhantes já se passaram cerca de 50 anos e ninguém sabe o que de fato aconteceu com elas. Tudo ainda está envolto em mistérios. Se elas de fato foram raptadas por agentes norte-coreanos, então o governo nunca vai falar sobre isso. Essa informação nunca vai ser revelada. Ao longo dos anos, esse caso foi revisitado várias vezes. Em 2004, uma série de Singapura fez um episódio sobre o desaparecimento dessas mulheres, mas o principal acontecimento que voltou a chamar atenção para esse caso foi em 2017, quando o Kim Jong-nam, irmão do Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, teve sua vida ceifada em um aeroporto na Malásia. O Kim Jong-nam teve sua vida ceifada por 2 mulheres que acreditavam que estavam participando ali de um programa de pegadinhas. Elas haviam sido contratadas por empresários japoneses e de Hong Kong, se eu não me engano. Então tá aí mais uma coisa que liga os 2 casos, né? Homens do Japão e de Hong Kong que teriam contratado mulheres para fazer trabalhos para eles, né? Elas acreditavam que estavam em um programa de pegadinhas, só que na verdade a tal pegadinha era um pretexto para utilizar um produto tóxico que é muito letal. E aí elas passaram esse produto no Kim Jong-nam e ele faleceu. O caso do Kim Jong-nam completo eu já contei aqui no canal, mas isso destacou ainda mais o fato de que essas mulheres elas estão muito vulneráveis. Se hoje em dia não existe uma proteção e qualquer um pode contratá-las para fazer qualquer tipo de serviço,
isso, imagine em 1978. Então assim, pode ser que elas tenham sido vítimas de traficantes de pessoas, pode ser que elas tenham sido levadas para a Coreia do Norte, ou pode ser que eles simplesmente tenham decidido ceifar a vida delas ali no meio do mar e sumiram. Mas o fato principal é, elas não tinham proteção naquela época e até hoje ainda não têm. Infelizmente, talvez a gente nunca descubra o que de fato aconteceu com essas mulheres em 1978. Eu, como já falei, acho que elas podem sim ter sido levadas para a Coreia do Norte, mas essa é só a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Então, deixem as suas opiniões aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Se aparecer para você também, eu peço que hype esse vídeo e se quiser apoiar o canal financeiramente, eu peço que se torne um membro, porque isso ajuda demais. Então por hoje é só e eu te espero em um próximo vídeo.